tudo bem? Pessoal, eu estou aqui, então, com a Júlia e a Grazi, duas parceiras, assim, que foram colegas minhas de estágio, e até a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O meu nome é Rafa, eu faço parte do grupo PET, da Psicologia da PUC-RS, e esse é o nosso projeto Fora da Curva. Então, que a gente traz de pessoas de diferentes áreas, assim, para falar das suas vivências, das suas produções. E eu queria, então, convidar a Júlia e depois Grazi, se vocês puderem se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Rafa, oi, gurias. Então, eu sou a Júlia Jimenez, eu tenho 23 anos, estou no 9º semestre do curso de Psicologia da PUC e atualmente eu faço estágio em Psicologia Escolar e Educacional no SAP, que é da PUC, né, dentro da PUC, na Escola Cidade Jardim. Eu fazia estágio, então, com as gurias, semestre passado, elas saíram e agora eu continuo. E essa escola é, então, vinculada ao SAP, né, ao núcleo escolar do SAP. Obrigada, Ju. Obrigada por terem aceitado, né, o convite. Grazi, quer te introduzir? Claro, agradecer, né, Rafa, a oportunidade da gente vir aqui conversar um pouquinho, né, contar um pouco dos nossos caminhos. Então, eu sou a Graziela, me formei recentemente, semana passada, no curso de Psicologia aí na PUC. Também fiz estágio no SAP, meus 2 estágios obrigatórios, sendo que o último foi no núcleo de Psicologia Escolar e Educacional, mesmo que a Ju comentou. Também fomos colegas de equipe, né, Ju e Rafa, então também atuamos na mesma escola. Atualmente eu também trabalho numa instituição privada, né, numa escola, não diretamente ligado com o campo da psicologia escolar, mas mais para frente a gente conversa que tem tudo a ver, assim, né, foi meio que lá que o olho brilhou pela primeira vez, e acho que é isso. Uhum. Acho que talvez o pessoal já pegou, assim, qual que é o ponto em comum, né? Então, hoje a gente vai falar sobre psicologia escolar e educacional. Um pouquinho de falar o que que é isso, um pouco das experiências das gurias, como é que elas escolheram essa área, assim, para estagiar ou para trabalhar, e também desafios, possibilidades, assim, esse é o nosso roteirinho, né? Grazi, tu quer continuar e nos trazer um pouquinho por que que tu escolheu a psicologia escolar e educacional? Sim, sim. Bom, como eu comentei, né, eu tive esse primeiro encontro com o campo da educação num estágio extracurricular. Então, assim, acho que foi 2019, eu estava buscando um estágio e acabei me inserindo nessa escola que, né, eu estou até hoje. E, embora não fosse ligado especificamente com a psicologia escolar, foi ali o primeiro contato com a educação, com a questão da intermediar, né, as relações ali com o professor, outros funcionários, alunos. Então, tinha essa abertura, assim, né, uma instituição que me permitiu isso, e ali brilhou o olho, né? Foi ali que eu disse, tem uma coisa aqui que até então não tinha em outros lugares que eu tive a oportunidade de estagiar, assim, né? Já tinha passado pelas disciplinas de psicologia escolar, tinha achado interessante, mas honestamente não tinha sido ali que eu tinha me visto. Foi a partir da experiência de estágio. E aí, pensando nisso, eu estava gostando muito de estar ali, eu pensei, bom, eu preciso me experimentar um pouco mais para saber se é mais ou menos isso aqui, né? Me experimentar, saber como eu sou em outro ambiente, né? E sim, mais voltado para psicoescolar. Foi aí que eu entrei no núcleo de psicologia escolar e educacional ali do SAP, o NEP, né? Fiz o meu segundo estágio ali, o estágio obrigatório. E ali sim, né? Se a gente já pode ir contando, eu vou falando, tá, Rafa? Acho que ali deu para a gente ter, assim, uma noção, né, Ju, de como é se fazer, assim, né, dos desafios, das possibilidades. A gente entra num estágio em meio à pandemia, né, então tinham muitas questões que atravessavam a nossa prática, né, a questão das aulas online, um pouco da comunicação também, que a gente precisava se fazer presente, mas como se fazer presente se a gente não estava indo presencial? Por se tratar de uma instituição, né, pública, que a gente fazia estágio, uma escola pública, tinham as suas questões também sociais ali, né? Então, nem todos os alunos possuíam recursos, né, tecnológicos para estar presente em alguma atividade que a gente fazia.
até mesmo alguns professores, assim, tinham as suas dificuldades, e tudo isso a gente tinha que dar um jeito de lidar, né? Encontrar formas de lidar e trabalhar com tudo isso, porque esse era o material que a gente tinha para trabalhar, e um material super potente, porque mesmo, né, diferente de tudo isso, eu acho que uma possibilidade de atuar foi a gente encontrar essas linhas de fugas, né? A gente conseguiu fazer grupo, a gente conseguiu fazer alguns cards, a gente conseguia publicar nas plataformas, então a gente conseguia encontrar esse público, ainda que com muitos desafios, com muitas barreiras, né? Mas, claro, acho que também tem um fator, assim, que é interessante a gente falar, a gente tinha que estar disponível e ser flexível para se permitir mudar, né? Não dava para fazer o nosso trabalho de estagiária como se a gente tivesse presencial, né? Querendo fazer as mesmas coisas. A gente tinha que ser flexível, entender que algumas coisas a gente ia conseguir atingir mais, outras menos, trabalhar bastante a frustração, mas entender que também fazia parte, né? Fazia parte do momento e ainda assim a gente conseguia entregar um bom trabalho. Uhum. Né, já trouxe um pouquinho assim dos desafios, né? Frustração, a gente sempre trabalhava, né? Se reinventava a todo momento. Ju, tu também quer nos trazer assim como que tu escolheu essa área? Claro, então, assim, antes de eu escolher a área de escolar, eu não sei se está travando o meu áudio, gurias. Vocês Tô te conseguem me ouvir escutando. bem? Uhum. Acho que Tá, é que para agora. mim tá travando um pouquinho, mas vou seguir. Opa, voltou? Tenta falar, assim, às vezes. Tá bem. Acontece, né? É o online, a gente passa por essas questões. Mas, enfim, antes de eu escolher a área de escolar, eu sabia que eu gostava de crianças, assim, que eu queria trabalhar com esse público. Mas eu não sabia em qual área eu iria trabalhar com este público, né? Então, quando eu comecei a ter cadeiras sobre a psicologia escolar e educacional, eu passei a me interessar um pouco mais sobre esse campo de atuação e decidi tentar um estágio na área, né? Mas teve outros fatores também que me influenciaram nessa escolha, e um deles foi que minha mãe, ela foi professora de educação infantil, e eu sempre admirei muito o trabalho dela, assim, no ambiente escolar, sempre quis também me colocar nesse ambiente. E, além disso, tem outra questão que, assim, eu nunca me via trabalhando no formato da clínica, porque eu gosto, assim, de movimento, de trabalhar em equipe, de ter pessoas ao meu redor, e a clínica eu acho que é um pouco solitária, né? Tem os seus lados muito positivos, mas para mim não é o que mais encaixa, né? Então, eu vi que na escola eu poderia ter tudo isso, assim, o movimento, as pessoas, o trabalho em equipe, esse dinamismo que a escola proporciona, né? Então, eu acabei escolhendo a escolar para fazer meu estágio, e cada vez mais eu percebo que é a área que eu quero trabalhar mesmo. E é isso, assim, a gente sabe que ao longo do percurso a gente pode ir mudando, né, de escolhas, de caminhos, mas por enquanto a escolar, assim, tem meu coração. Não sei se vocês querem que eu fale também já dos desafios ou se a gente vai seguindo. Eu vou comentar também um pouquinho, então, talvez, da minha escolha ali, mas eu achei muito interessante, assim, que a gente fez um ano, eu e a Grazi, um ano juntas, né, o estágio, eu e a Ju meio ano, mas a gente vai descobrindo coisas novas agora também, né, a gente vai descobrindo, assim, que tua mãe era prof, assim, muito interessante, né. E uma coisa, assim, que também me chamou a atenção, estava lembrando que tem a nossa antiga supervisora falava, né, para trabalhar em escolar tem que ter o brilho no olho, assim, né? E eu acho que é muito isso, assim, dá para ver, assim, essa paixão, assim, por essa área. E eu não sei, talvez comentar também um pouquinho de mim, assim, eu tive também uma conexão muito forte, assim, né? A educação, assim, no nosso país, assim, é muito importante, né? A gente fala, assim, de o quanto é transformadora, mas também por ter sentido, assim, muito uma transformação pessoal, assim. E aí tive esse desejo também, né, de trabalhar na área de escolar enquanto psicologia, né? Juntou os amores, assim. E aí também acho que eu tive uma oportunidade de voltar para a escola em que eu estudei, assim, no ensino médio, eu voltei
dando aulas, assim, por um período, assim, não era, era uma aula, assim, particular, assim, mas era no espaço daquela escola. E aí foi muito interessante, assim, reviver em outra posição, sabe? Te desperta novos olhares, né? Novas percepções. E acho que as aulas da prof. Renata, né? Renata Plácido, assim, de escolar educacional, foram fantásticas, assim, né? Como não se motivar para essa área, assim, com as aulas dela, né? Então, né, a gente já falou várias coisas sobre essa área, assim, eu acho legal, então, falar o que é, né, assim, o que é a psicologia escolar e educacional. Não sei, alguém quer começar? Posso falar? Ah, eu não sei se Grazi ia falar que tá travando aqui para mim. Eu acho que a Se gente quiser, abriu pode falar. juntas. Eu acho que Tá, a gente pode tentar fazer uma definição aqui coletiva aqui. Eu, pode né, ser. a gente vai estudando, vai se aprimorando e a gente também vai criando, né, as nossas conexões, os nossos entendimentos. Então, quando eu conheci, né, quando eu comecei a ouvir, com as cadeiras de psicologia escolar e educacional, eu me perguntava, tá, mas por que que é escolar e educacional? Parecem sinônimos ali, né? Estava lá na graduação, né, gente? Então, isso é sinônimo isso, né? E por que é isso? E talvez seja mesmo um ponto que não é tão esclarecido, assim, pouco esclarecido dentro da nossa área e em outras também, né? Então, gurias, me ajudem aí, se não for vocês, né? Peguem aí os pontos soltos. Mas então a gente vai encontrar uma psicologia escolar que vai falar de questões que entram no espaço escolar, questões sociais, questões de desenvolvimento humano, ligados ao desenvolvimento emocional de alunos, ligado a questões pessoais que estão passando nessas pessoas dentro do trabalho. A gente tem professores, a gente tem funcionários, a gente tem direção, a gente tem equipe de apoio. Então, não é só o aluno, né? Apesar de ser uma parte bastante importante. E o educacional vai vir falar da parte da aprendizagem, do ensino e aprendizagem. O que não, de novo, né? Não é menos importante, mas sim um complemento às questões escolares, né? Então, eu acho que tem algo aí que são dois campos, né? Algo do desenvolvimento humano e algo do ensino-aprendizagem que se compõem dentro dessa expressão, né? Psicologia escolar e educacional. Sim, é o processo, né? Trabalha muito o processo de escolarização, né? E não apenas está envolvido, então, o aluno, né? A gente trabalha muito com a comunidade escolar, né? A gente até usa, assim, a comunidade escolar, né? Como o nosso foco de atuação, não apenas o aluno, assim. Acho que é uma diferença muito importante que gera, né, confusão, assim. A nossa supervisora até, né, salve Berenice, também trazia muito isso, assim, né, e acho fantástico que ela pôde nos passar isso, do quão é importante, claro, a gente está atento a todas essas camadas, né, que compõem a comunidade escolar, mas a gente entender que o aluno é lá a ponta. Talvez isso também não é algo que fique tão claro, né? Eu lembro das disciplinas, assim, de psicologia escolar educacional, a gente falava muito de aluno, né? Entre os colegas, em discussões com os professores, e não é errado, não é uma crítica negativa, assim, mas o quanto a gente precisa ampliar o olhar e entender que isso é uma parte, e é a ponta, como a gente teve a oportunidade de aprender. Tem toda uma ramificação, né? Tem todo um anterior ao aluno que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado. O psicólogo escolar que está ali, ele precisa conseguir transitar entre esses outros espaços para que o trabalho dele e dos demais chegue lá na ponta no aluno. Então, acho que isso também é um ponto, assim, que a gente ainda precisa falar mais, né, não só dentro das disciplinas de psicologia escolar, né, mas a gente poderia tratar disso em outras também, né, em outros momentos dentro da graduação para que se ficasse um pouco mais evidente, né, assim como a gente trata outros temas durante toda a graduação em diferentes disciplinas, né, toda hora a gente está falando e talvez, né, em alguns momentos a gente negligencia um pouquinho a escolar, né. Muito interessante, porque, assim, a gente às vezes conversa apenas com o aluno. Tem situações, enfim, que às vezes os alunos nos procuram, ou a gente trabalha com algum aluno que está precisando,
mas a gente sempre tem um olhar, assim, na psicologia escolar educacional muito sistêmico, né? O que que esse aluno nos diz da turma que ele participa, nos diz da escola em que ele está. Então, é um olhar, assim, muito integrado, né? A gente faz esse caminho, assim, sempre que a gente está conversando com algum ator da escola, assim, alguém ali envolvido, né? E só para complementar, assim, isso que tu falou, Rafa, achei excelente, assim, porque, de novo, a importância desse transitar, né, da gente não estar num local distante, né, e por vezes até meio inalcançável, assim, tipo, o psicólogo é quase uma entidade dentro da instituição, né, que eventualmente alguém consegue acessar ele para conversar. Daqui um pouco tu pode estar buscando uma informação precisa e muito útil com alguém lá, com uma pessoa que cuida do recreio, né? Porque aquela pessoa está ali todos os dias, ela vê o comportamento todos os dias do aluno fora da sala de aula. A gente precisa conversar com o professor, porque dentro da sala de aula pode ser um outro comportamento. A gente pode conversar com alguém que, sei lá, que tem uma outra relação com o aluno, um professor de reforço, alguma coisa do tipo. A gente precisa conseguir transitar por todas essas categorias, não pensando em só buscar informações, mas, como tu disse, para tentar compreender e ter essa visão mais sistêmica. Então, importante também a gente pensar nas nossas relações dentro do espaço escolar, né? Não dá para ser alguém inatingível, assim, né? Que as pessoas também não se sintam confortáveis para nos buscar, para conversar conosco. É um lugar de bastante trabalho para construir até, né? Eu não sei se a gente já pode falar disso, mas acho interessante a gente trazer, né, que como é um desafio a gente construir esse lugar da psico dentro da escola, né? Que tem que passar uma confiança para todo mundo, tem que ser um profissional que, né, que tenha essa confiança, né? E ao mesmo tempo, tu tem que transitar por todos os lugares, tu vai ouvir coisas de todas as pessoas, né? E tu lidar de forma inteligente, de forma ética com tudo que tu vai escutar ali, né? Que tu faça um uso correto das informações, do conteúdo, do que chega para ti, né? Em prol de um trabalho ético, de um bom trabalho ali, sabe? E fico pensando também, com vocês falando, que a gente tem que também poder delimitar bem o nosso papel nesse ambiente, né, da escola, porque eu tenho visto muito com a minha experiência, assim, na escola que eu estou estagiando, que muitas famílias, professores, alunos, eles ainda não têm muito o conhecimento do que faz um psicólogo na escola, muitos associam à clínica, e, né, é o que a gente mais vê da psicologia no mundo leigo, digamos assim. Então, realmente, é comum e é natural que seja associado com a clínica, mas o nosso fazer na escola está bem distante disso, né? Então, assim, a gente poder como profissionais atuando na escola, a gente poder saber, isso também a nossa supervisora falava, né? A gente poder saber qual é o nosso papel, qual é o nosso fazer, e poder passar isso para os atores, para todos os envolvidos na escola, né? Porque muitas vezes a gente clareando e delimitando esse nosso papel, também fica mais fácil para que eles nos procurem com as demandas, né? Que eles tenham a noção de em que momento vou poder procurar o psicólogo, né? De que forma esse psicólogo pode me ajudar na escola. Então, acho que também, eu tinha até anotado, eu acho que eu vou trazer, porque às vezes, né, chegam pessoas que não sabem do que a gente está falando, enfim, e eu vou trazer só uma definiçãozinha, assim, da psicologia escolar educacional, para nortear um pouquinho, que então é uma área de conhecimento e de prática profissional, né, e é um campo de atuação da psicologia em articulação com a educação, e diz respeito a todo o processo de desenvolvimento e de ensino-aprendizagem, que, de novo, como as gurias falaram, envolve não só o aluno, mas os professores, a equipe diretiva, a família e os demais funcionários da escola, né? Então, envolve toda uma equipe que está ali transitando nesse ambiente, né? Acho que só para dar um panorama, enfim.
É bem interessante, né? Para a gente consegue trazer diversos olhares aqui e tudo, né, se complementando, né? Espero que a gente tenha deixado um pouquinho mais claro. E aí eu pensei em talvez a gente trazer talvez alguns exemplos assim de práticas mesmo. Se vocês lembram de algum específico e querem comentar, assim, algum projeto, enfim. Eu acho que posso fazer um apontamento, assim, não é um exemplo específico, mas acho que uma situação, né, que eu vivi ali no meu estágio, mas que acho que pode vir a se repetir em outros espaços também, né? Mas conversa muito com isso que a gente está trazendo desse lugar da psico, assim, eu acho que é um dos maiores desafios, hoje eu entendo que é um dos maiores desafios, assim, que é com relação à comunicação dentro da escola, né? De novo, a gente recebe muitas informações, né? Talvez em alguns momentos a gente seja até um pouco corresponsabilizados, né? E corresponsabilizadas diante de alguns acontecimentos, assim, não corresponsabilizado numa perspectiva negativa, assim, mas é colocado uma expectativa talvez maior do que a gente poderia carregar para solucionar uma determinada questão. E, de novo, muitas informações chegam, a gente tem que saber lidar com tudo aquilo, de forma a não quebrar nenhum vínculo, né? Então, construir um vínculo já é difícil, né? É bem difícil. E aí, depois que ele está estabelecido, né? E a gente ter uma situação, assim, que envolva, né? Uma comunicação falha dentro da instituição e a gente ter que lidar com tudo isso sem, de novo, sem quebrar o vínculo, sabe, com as pessoas, eu acho que é uma situação desafiadora, assim, né? Seria um exemplo que eu traria, assim, de prática, que eu me vi um pouco, opa, como eu vou lidar com isso, assim. Sim, não, é bem marcante, né? Porque fala muito da escola, a gente está envolvido com diversas pessoas ali, e aí tu escuta, né? Alguma questão que às vezes tu vai escutar uma coisa sobre a Júlia, só que depois tu vai falar com a Júlia, né? Também, vamos, por exemplo, né? E aí, como trabalhar com isso, né? E como firmar teu posicionamento, né? E não comprar, assim, né, apenas o que as pessoas dizem, mas de construir a tua percepção e, ao mesmo tempo, estar acessível para as diferentes pessoas, né? Sim, tu manter uma parcialidade, né, frente aos acontecimentos, para que justamente tu possa ajudar, né? Que tu possa ser uma pessoa mediadora naquela situação, né? Dificilmente tu vai conseguir ser mediador se tu optar por um lado radicalmente, assim, né? Todos somos seres humanos, a tendência de que o outro lado se veja um pouco acuado, assim, né? Então, tu não firmar alianças, assim, de uma forma ruim, né? De que tu possa manter essa imparcialidade, assim, para conseguir tomar decisões, orientar também as pessoas, e, de novo, para que esse vínculo que tu conseguiu construir, ele permaneça fortificado, né? De que as pessoas saiam daquela situação entendendo que tu fez, né? Tu agiu da melhor forma possível diante do que foi exposto, né? Tu não optou por um lado, nem por uma pessoa, né? E também um cuidado, assim, para a gente não deixar que esse envolvimento emocional, né, de que as nossas relações dentro da escola não atravessem isso. Daqui a um pouco eu tenho uma proximidade muito grande com a Rafa, a gente é amigas e tal. Então, tudo que a Rafa disser, eu vou assinar embaixo. Nem sempre, né? E a gente poder, como a Rafa falou, né, se posicionar sempre que necessário, poder deixar isso claro, né? Sempre de uma forma tranquila, né, e profissional, mas de novo, as pessoas sintam confiança, para que em um outro momento, se acontecer uma situação, a Rafa possa me procurar e a outra pessoa também possa me procurar. E assim o ambiente ganha como um todo, né? A escola ganha como um todo, né? Não sei, Ju, nesses minutinhos finais, tu quer trazer também algum exemplo de prática, falar também um pouquinho desafios, possibilidades? Sim, então, assim,
Eu acho que um pouco da minha prática também está mesclada com desafios, porque como a gente está atuando no meio de uma pandemia, acaba que a gente está enfrentando muitos desafios, muitas dificuldades e adaptações, né? Então, assim, eu acho que a própria pandemia, claro, foi um grande desafio, porque a gente ficou um pouco mais distantes da escola, né? Isso dificulta o nosso trabalho, porque a gente não consegue acessar a todo mundo com a internet, com dispositivos, né? Então, acaba que o nosso acesso, a nossa apropriação mesmo da escola fica um pouco prejudicada, mas ao mesmo tempo, agora, aí no finalzinho do semestre com vocês, a gente pôde ir presencial, né? E agora eu tô indo toda semana presencial, e a experiência é diferente, né? Claro, a gente consegue estar mais próximos da escola, a gente consegue fazer acolhimentos, fazer projetos de intervenção, enfim, trabalhar temas também pertinentes da escola de uma maneira mais acessível, né? Porque a gente, de novo, a gente tem que também pensar o contexto, né, que a gente está, uma escola pública, temos mais dificuldade de acesso à internet, enfim, essas questões. Então, no presencial, querendo ou não, é um pouco mais fácil, né? Mas, assim, eu acho que também, fora da pandemia, existem dificuldades como, por exemplo, a integração da família com a escola, né? Que a gente sabe que são dois atores que devem trabalhar juntos, mas que nem sempre essa comunicação acontece, às vezes tem resistência de ambas as partes. E falar um pouquinho das possibilidades rapidinho, antes de acabar nosso tempo, mas acho que tem muito o que se fazer na psicologia escolar, né, na escola. Dentro da psicologia, a gente pode trabalhar em termos de prevenção e promoção de saúde, dá para trabalhar temas como bullying, violência, sexualidade, diversidade, autocuidado, entre outros muitos, né? Fazer rodas de conversa, grupos terapêuticos, oficinas, observações, conhecer a escola, né? Fazer entrevistas, além de fazer acolhimentos, escutando a demanda, propondo estratégias de enfrentamento e acompanhando a evolução, seja do aluno, do professor ou quem for que seja, né, na escola. E a gente também encaminha, né, quando tem situações que não dizem respeito ao nosso papel. Então, quando há necessidade, a gente caminha para outros profissionais. Mas outra questão que eu acho muito interessante é que na escola a gente não vê apenas questões relacionadas à aprendizagem, por exemplo. A gente costuma associar, né? Então, na escola, a gente só vai trabalhar na psicologia com a questão de dificuldade de aprendizagem ou algo assim? Não, a escola perpassa por tudo que acontece na nossa vida. Então, a escola é um palco para tudo que acontece com a gente, né? Ali que se manifestam também a violência doméstica vai aparecer na escola, enfim, divórcio, separação, vai aparecer na escola e pode afetar o aluno, pode afetar o professor, os pais. Então, são questões de várias ordens que vão estar aparecendo na escola e o psicólogo vai ter que lidar com elas, né? Vai ter que ajudar no enfrentamento dessas questões diversas. Acho que falei demais. Não, achei muito interessante, né? Acho que dá para ter uma noção, assim, um pouquinho, né? Fica a instigação também para quem quiser conhecer mais. Agora pensei, né? Talvez dá para deixar algum material, algum card, assim, na descrição do vídeo, né? Para quem quiser acessar, conhecer mais essa área. Adorei a conversa com vocês. Muito, muito obrigada, gurias, por terem aceito. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas então acho que encerramos, né? Só agradecer o convite e adorei também a conversa aqui com vocês. Então, queria também agradecer, Rafa, pelo convite. Também acho que deu para ver, né, o quanto a gente gosta de conversar sobre isso. A gente trouxe só um pouquinho, né, da nossa experiência, um pouquinho do que a gente entende que é, mas é um campo muito maior, né, tem muitas outras coisas que a gente poderia ficar aqui conversando, e acho que isso é um convite, né, para quem se interessou, para quem achou bacana, assim, para ir atrás de mais materiais, assim, procurar pessoas que trabalham na área, enfim, investir nesses estudos, assim, porque é uma área muito gratificante, muito recompensadora, assim, principalmente em termos de reconhecimento, assim, e satisfação pessoal, assim, eu acho, porque estar em contato ali com tanta vida, assim, nos faz muito bem.
né? Acho que é algo meu, né? Não posso dizer que todo mundo vai sentir isso, mas já que é para a gente partilhar, então partilho esse sentimento meu, assim, convido, né, quem achou interessante a buscar mais sobre psicologia escolar também. Também, gurias. Obrigadão. Tchau, gente.